Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia num dia em que olhamos também a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade informativa. Em Priscos, perto de Braga, experimentou-se a tolerância e o diálogo através de uma aldeia das religiões. Durante alguns dias, diferentes sensibilidades religiosas conviveram entre si e deram a conhecer, a quem visitava este espaço, as perspectivas de transcendente e os itinerários de fé num espaço de concórdia e fraternidade. A ideia foi criar uma plataforma de paz, de harmonia e de tolerância. Uma aldeia das religiões para conhecer os itinerários que levam o homem até Deus. Esta é uma aldeia de paz, em que todos os habitantes dela, acreditando em credos diferentes, têm a missão de serem, corteses uns com os outros. Uma espécie de uma cortesia espiritual, de uma abertura do coração também ao universo do outro. O outro que pode pensar de forma diferente de mim, mas que merece o meu respeito. 1 ano e meio de preparação para uma iniciativa em que ninguém está para defender a sua perspectiva ou a sua fé, mas para uma experiência de fraternidade que todos reconhecem. Eu acho que é muito importante que as pessoas que visitam a aldeia das religiões possam conhecer as várias religiões, e temos tido aqui pessoas interessadas em saber o que é que a religião defende. Esse é o nosso objetivo também da nossa presença aqui, será dar a conhecer o que é que a Aliança Evangélica Portuguesa, quais são as suas convicções, a sua doutrina e também os seus ministérios, como o Desafio Jovem, o Grupo Bíblico Universitário e também a Moral Evangélica, que é também um departamento que está dentro da Aliança Evangélica. Nós já aderimos com todo o coração e achamos que é uma iniciativa fantástica, porque está a tratar de um tema que é importante para a humanidade de hoje, que é entendermos as mensagens que todas as religiões trazem. E uma vez que aqui a aldeia das religiões condiz muito bem com o princípio da fé Bahá'í, que a terra, um só país e a humanidade, os seus cidadãos, que é uma aldeia global. Portanto, esta aldeia é uma mini, em laboratorial, exemplo dessa aldeia global. E nós gostamos imenso. Este evento é maravilhoso. Relativamente ao evento, aquilo que eu gostei mais foi o refeitório. Mas não foi por causa da comida, apesar de ser uma comida espetacular, com cozinheiras fantásticas. Porque encontrei no refeitório um espaço onde podemos conversar de uma forma amigável, com um pastor da Igreja Evangélica, com um bispo metodista, com um budista. E como eu gosto de me sentar à mesa com amigos, senti que estava com amigos. Temos tido conversas muito agradáveis e penso que isto é a essência desta atividade. A iniciativa integra-se também no programa de Braga, Capital Europeia da Juventude, e é uma pedagogia da tolerância e da aceitação da diferença. Jesus, nos encontros que teve com as pessoas que conheceu, Jesus nunca olhou para o rótulo religioso que alguém tivesse, mas sim olhou para a pessoa como ela era na sua integridade. E por isso fez milagre. Fez milagre porque aquela pessoa, dentro da sua humildade, pedia a transcendência, pedia a luz de Deus. Esta aldeia está iluminada pela luz de Deus. Aquilo que Deus quer é que nós possamos viver não como estrangeiros uns dos outros, mas como irmãos. Esta é uma aldeia de irmãos. Uma aldeia com muitas tradições e itinerários que aqui se reuniam numa experiência de paz. Nós aceitamos de bom grado vir cá participar nesta aldeia das religiões para nos conhecermos, para que não haja estigmas, não haja desconfianças entre nós, para podermos conviver e abraçar-nos quando for necessário. É bom conhecermos as outras expressões religiosas, em primeiro lugar, para podermos livremente optar na nossa própria vida qual o caminho melhor a seguir. Depois, podemos também, comungando os mesmos princípios fundamentais, nomeadamente da vida, a dignidade da vida, a santidade da vida, podemos lutar por esses mesmos princípios quando a própria sociedade neste momento está a pô-los em causa. Tem sido uma experiência contactar com as outras religiões e até aprofundar um pouco melhor, que às vezes a pessoa sabe muito pouco sobre cada um quando pratica a sua e encontrou o seu caminho espiritual, como eu encontrei no budismo.
Quem vinha podia conhecer e perceber as diferentes perspectivas do transcendente na vida dos homens. O que é que aprenderam, o que é que ficaram a saber deste caminho, deste itinerário religioso? Que é um pouco diferente da nossa religião, da religião católica. Nós todos somos um grupo de catequese lá da Abade Neiva. Falaram-nos sobre os seus conhecimentos, as suas crenças. Nós, para compreendermos melhor a nossa, também é preciso nós percebermos e sabermos o que são as outras religiões. Porque acho que hoje em dia nós podemos conviver todas as religiões desde que nos saibamos respeitar. E para sabermos respeitar os outros, temos que os conhecer. Uma aldeia das religiões, onde as diferenças não dividiam, mas mostravam que na diversidade todos nos tornamos mais ricos. O domingo deixou de ser o dia da família devido à debilidade da fé. Uma realidade que caracteriza a sociedade atual e a qual é necessária mudar para que o domingo volte a ser o dia de festa dos cristãos. O momento é de festa, o que pode soar a uma contradição, atendendo à situação económica e social que muitas famílias atravessam. Mas foi a pensar nesses casos que o Departamento Nacional da Pastoral Familiar promoveu as Jornadas Nacionais, para que as famílias procurem alternativas e lógicas diferentes. Os cristãos podem dar, porque são portadores de um humanismo muito grande, podem apresentar caminhos, quer dizer, caminhos que são caminhos de esperança, podem apresentar novas formas de viver em família. E este recentrar a família parece-me que é fundamental a todos os níveis, ao nível da economia, ao nível de dar resposta aos filhos, que hoje é tão problemático, como saber educar os nossos filhos. Eu acho que tem que se aprender a educar os nossos filhos. Antigamente era diferente, as pessoas nasciam numa família que tinham muita companhia dos avós, dos tios, etc. Hoje a realidade social é muito diferente e no meio deste individualismo, como é que nós somos capazes de educar o futuro, que são os nossos filhos? E, portanto, é isso que eu acho que é um grande desafio para o departamento e para as pessoas que todos nós trabalhamos juntos, não é? Um desafio que Fátima e Luís Lopes abraçam pela primeira vez como casal responsável pela equipa nacional da Pastoral Familiar. E nas jornadas de arranque do seu mandato, escolheram como tema a família em festa no Dia do Senhor. O domingo hoje, atendendo à debilidade da fé de muita gente, atendendo à própria à criação dos fins de semana, atendendo também à perda do sentido de Deus, o domingo hoje acaba por nem ser o domingo da família, porque as pessoas têm muitas coisas a fazer, muitas diversões inclusive, e não têm tempo para a família. E é importante que de facto a família recupere o seu tempo, tenha tempo para si, tempo para os seus, e faça festa. A própria família precisa de momentos que promovam a sua coesão e para Dom Antonino Dias, a formação da família é uma questão de nova evangelização. Hoje muitas famílias que inclusive se dizem cristãs são dominadas tipo uma espécie de ateísmo prático. Não é? Nada contra Deus, mas tudo sem Deus. Deus não conta, Deus não entra na programação da vida. Nada é contra Deus, não é? Mas tudo sem Deus. E falta evangelização. Falta que a família recupere, de facto, a sua identidade cristã. Jornadas centradas no dia de festa dos cristãos, o domingo, que hoje se depara com uma sociedade em mudança, tornando-se mais um dia de ritmos e ritos. A Comissão Nacional da Pastoral da Saúde quer aproveitar o ano da fé para intensificar o seu trabalho de ajuda e de evangelização junto dos doentes, de forma a ajudar a viver na fé o sofrimento que a doença acarreta. O tempo da doença é uma oportunidade para encontrar um sentido novo para a vida. Uma reflexão deixada por Monsenhor Vítor Pinto, à margem das jornadas diocesanas da Pastoral da Saúde. O doente ou a pessoa idosa é abandonada muitas vezes em casa, está completamente sozinho. O facto de uma equipa de pastoral da saúde da paróquia ir visitar, ir conversar,
ir acompanhar. E depois com os meios de apoio social e com os meios de apoio espiritual, inclusive a oração, os sacramentos, isto ajuda a imensa pessoa a ter uma alegria nova para viver aquele tempo de prova, aquele tempo de sofrimento, mas com esperança de recuperar constantemente. O hospital é, assim, um lugar de anúncio do Evangelho. Aí, os médicos, os enfermeiros, concretamente os voluntários, até os auxiliares da ação médica, a partir da própria experiência de fé que eles vivem, podem ser elemento muito importante para ajudar precisamente as pessoas a redescobrirem o Deus que perderam. E não se esqueçam de uma coisa: as pessoas precisam de se sentir amadas por Deus, ter a tal surpresa, e termino como acabei, ter essa surpresa imensa de que Deus nos ama. Mas olha que para a maior parte das pessoas, sobretudo deste sector, a maneira de se sentirem amadas por Deus é sentirem-se amadas por vós, é sentirem-se amadas pela Igreja. Palavras proferidas pelo Cardeal Patriarca Dom José Policarpo durante as 15ª Jornadas Diocesanas da Pastoral da Saúde, realizadas no auditório da antiga Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, em Lisboa. Pastoral da Saúde, no Ano da Fé, foi a temática que ajudou à reflexão durante 2 dias. E neste dia olhamos a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com Maria do Rosário Carneiro e António Bagão Félix. Desde 1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, a Igreja Católica tem orientado os seus fiéis a participar na construção de uma sociedade mais justa. O imperativo da participação é hoje o tema que continua a reunir a doutora Maria do Rosário Carneiro e o doutor Bagão Félix. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Doutora Maria do Rosário, há um déficit de participação dos cristãos na vida da sociedade? Há dos cristãos e há dos cidadãos no geral. Basta vermos os níveis de participação nos atos eleitorais para termos uma perspectiva clara dessa admissão de participação. Isso vê-se mais no lado político? Vê-se mais no lado político, mas se nós tivermos depois em atenção os índices de voluntariado, que são muito baixos em Portugal, é dos países com o nível mais baixo de voluntariado, de prática de voluntariado, temos outra manifestação desses fracos indicadores de participação. Se nós tivermos em atenção um movimento associativo, temos outra manifestação desta fraca predisposição para que em Portugal cidadãos, cristãos se juntem para construir a coisa comum. É uma marca de individualismo, mas não só, é uma marca cultural que depois não é muito compatível com o comportamento que nós depois verificamos nas aldeias, que é de uma enorme solidariedade e de uma enorme entreajuda e de uma construção de proximidade. Parece que... Também cada vez temos menos aldeias, não é? Temos um mundo cada vez menos rural. E por isso mesmo fomos perdendo um pouco esta percepção de que somos finitos em nós mesmos e que temos um mandato. Nós esquecemos muito que ser vivos, ser pessoas, não é só ser receptor de direitos, de benfeitorias, mas tem-se um mandato que é inalienável. O facto de pertencermos a esta comunidade humana imprime-nos um dever de retribuição de tudo aquilo que recebemos. E nós retribuímos o que recebemos participando e colaborando. Mas isto também não vem numa nave espacial. Tudo isto tem que ser trabalhado. Não se trata só de uma intuição que se tem, de um princípio que é determinante da nossa condição humana, que é inerente à nossa dignidade humana. Nós não podemos dizer que a nossa dignidade se realiza plenamente se nós nos escusamos desta dimensão de participar, de construção coletiva, mas para que o façamos, temos de ter condições para o fazer. Condições que eu diria que têm alguma materialidade.
condições de informação, de formação, que é a educação, de acessibilidade, e tudo isto significa que nas propostas que são feitas e nas condições que são colocadas a cada um para que isto se propicie, tem que haver uma diferenciação, porque nós somos diferentes. Nós somos iguais neste mandato de servir, mas as condições que cada um tem, o talento que cada um tem, o talento que tem que pôr a render, primeiro tem que ter condições para que o faça, e depois ele é diferente. E por isso a sociedade tem que ter a capacidade de reconhecer esta enorme diversidade que nos caracteriza e encontrar e permitir que cada um encontre o local onde isso se pode realizar. Mas esta é uma intrincada combinação de percepção, e esta é de natureza espiritual, é individual, é um mandato que cada um tem que sentir, mas para que o sinta, tem que estar preparado para isso, tem que haver condições que proporcionem condições pessoais, do ponto de vista do seu desenvolvimento, mas também condições mais globais, mais públicas, que garantam às pessoas, não quero dizer cidadãos, porque não é simplesmente uma questão de cidadania, é uma questão de humanidade. Não há humanidade se não for feita coletivamente com todos nós. Tem que haver condições materiais que proporcionem então a cada pessoa, quer a formação, quer os meios materiais de autonomia, de manifestação da sua liberdade, e então também de natureza pública, que permitam que depois se canalize todas estas percepções, saberes, capacidades, talentos. Dr. Bagão, existem estas possibilidades, estes instrumentos que permitam a participação das pessoas na sociedade? Existem, eu até acho que existem, às vezes são mal utilizados. Eu já vou explicar porquê. No caso, permite-me começar por dizer que, de acordo com a doutrina social da Igreja, o princípio da participação é um direito-dever. Tem as duas perspectivas. É um direito que nos assiste e é um dever que nós temos na sociedade. No fundo, não basta estar, é preciso ser. Na semana passada falámos aqui nas questões relacionadas com a pessoa humana. Nenhum de nós pode ser mais pessoa humana do que outro, mas todos nós podemos ser melhores pessoas humanas do que fomos ontem. Então, um problema de intensidade, da qualidade na procura do bem comum, também, já falámos. Eu acho que hoje o mundo está numa mutação absolutamente alucinante, e até é interessante que os próprios sistemas de democracias representativas estão a sentir dificuldades em conciliar as novas formas de participação, designadamente nas redes sociais, designadamente a níveis inorgânicos. Tivemos essa experiência recentemente em Portugal, como houve em Espanha, como há noutros países, evidentemente tem o seu lado bom, o lado das pessoas exprimirem, mas a liberdade tem que estar sempre associada à ideia da responsabilidade. As pessoas hoje votam mais nas redes sociais do que propriamente nas urnas. Sim, sem dúvida. Isso é bom, essa participação. Mas também tem um lado de negativo. Não é? É que as redes sociais são um espaço de, permita uma expressão forte, de anonimato, de cobardia, em que muitas vezes se diz aquilo que não se diz se estiver frente a frente com aquela pessoa que se está a analisar ou a criticar ou a denunciar. Ou seja, tem que ser um espaço para a construção do bem comum, que temos vindo a falar. Ou seja, as pessoas gostam de participar, mas não gostam de assumir essa participação. Eu não sei se chamaria isso participação, sabe? Não é uma participação, não é uma participação, mas deveria ser aproveitado como um instrumento de participação. Porque este tipo de participação, soi-disant, feita nas redes sociais, é mais uma comunicação, é mais um pôr em comum. Mas também há redes de entreajuda através das redes sociais, que são muito importantes. Mas pelo facto de ser inconsequente, quase que é desresponsabilizante naquilo que é dito e naquilo que é proposto. E quando nós falamos de participação, nós falamos de responsabilização. Isto é, aquilo que eu proponho, aquilo em que eu me comprometo, é para ser feito. E é aquilo que eu exijo que seja feito em retorno. A doutora Maria Rosário, na sua primeira intervenção, hoje refere um ponto importante, que é o papel da educação para a participação. Que, de facto, não
Muitas famílias demitiram-se dessa expressão. Isso é um grande desafio para as famílias, como primeira sociedade natural e educadora, chamados educadores naturais. Mas também na escola, nos educadores profissionais, há bons exemplos, mas também há muita omissão nesta cultura e educação da participação. As fontes têm que ser alimentadas, claro, não é? E ninguém, como dizíamos há pouco, ninguém nasce ensinado. Claro. E este dever de participação não é um imperativo político, por assim dizer, é um mandato humano. É o tal direito de ver. É um direito de ver. Eu não posso pensar que as coisas caem se eu não me envolvo na sua produção. Portanto, quando eu me queixo de tanta coisa que não tenho, eu também muitas vezes tenho que pensar aquilo que eu não fiz e aquilo em que eu contribuí, naquilo que eu não estou a fazer. E a participação tem também uma característica, para ser pura, tem que ser autêntica. Tem que ser coerente. Tem que ser coerente, não pode ser interesseira, não pode ser um caminho desviado para um individualismo exagerado. Tem que ser uma expressão da procura do bem comum, da vida social, da vida comunitária. Muito obrigado a ambos por estes apontamentos e por este testemunho. Nós voltamos de hoje a 8 dias. Um olhar em torno da doutrina social da Igreja a fechar o nosso espaço, que pode acompanhar também na internet. Para isso, basta aceder ao portal multimédia da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.